Seja bem-vindo, caro aventureiro, ao podcast da Game Book Guild, um podcast sobre literatura interativa, livros, jogos e escolhas que realmente importam. Aqui, tu não segues o caminho, és tu que o escolhes. Ora, muito boas tardes, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um podcast. Mais um episódio do Game Book Guild Podcast, o podcast sobre literatura interativa, livros, jogos e escolhas que realmente importam. E depois de um terceiro episódio em que foi um regresso a um podcast anterior no qual eu tinha lido as minhas aventuras fantásticas, e eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham achincalhado tanto as minhas obras antigas como os intervenientes desse podcast fizeram. Estamos agora de volta com o formato habitual, com este quarto episódio. Mas antes de eu apresentar aqui o tema deste episódio da Game Book Guild Podcast, eu gostava aqui de dar mais uma vez as boas-vindas ao meu co-anfitrião, grande amigo do outro lado do oceano, Jonathan Almeida, a quem eu peço que se apresente. Buenas. Aqui quem fala é Jonathan Almeida, músico, professor, bacharel em Direito, mestre de RPG e um grande comedor de churrasco também. Vai uma saudação aí a você que deve estar ouvindo esse falatório à tarde, à noite, pela madrugada, pela manhã. Talvez você esteja de camiseta vermelha nesse momento, talvez você tenha comido bolo agora há pouco, talvez você tenha até passeado com o seu cachorro. E veja bem, se você está de camisa vermelha, comeu bolo e acabou de passear com o seu cachorro, você deve estar bem assustado nesse momento. Provavelmente, e eu posso já dizer que, caro aventureiro, se estiveres a fazer essas coisas todas, fica a saber que também podes ouvir o episódio enquanto estás a fazer isso tudo. Porque não precisas estar a olhar para uma tela, porque as nossas caras não aparecem. Portanto, este podcast pode ser um bom companheiro para essas atividades caóticas neste momento que deves estar a fazer. Portanto, seja essas atividades de passear o cão, comer bolos e usar uma camisola vermelha e de preferência também ter um par de calças, não sair à rua sem elas, pode também acompanhado com este magnífico podcast. Podcast esse que vai ter mais um top. É ou não é, Jonathan? Tu preparaste aqui mais um top para nós. Sim, ele está devidamente preparado e pronto para ser comentado, e só fazendo, né, mais um adendo ali, caso você esteja mastigando o cachorro de camisa vermelha e passeando com o bolo, também não há problema algum. Também não há problema, porque este podcast é versátil a todas as situações. Portanto, seja qual for a situação em que tu te encontres, caro aventureiro, tu podes estar a ouvi-lo. Inclusive, se estiveres a comer um cão e a passear um bolo, também podes estar a ouvir o podcast. Portanto, é capaz de ser a única coisa normal na tua vida, é este podcast. E veja bem, quando este podcast é uma coisa normal, é porque a sua vida é muito estranha. Exatamente. Portanto, sim, é versátil a todas as pessoas e a todos os atos que essas pessoas estejam a fazer. Portanto, atos? Este podcast... Sim, atos. Não vamos estar aqui a transcender, ok? Não vamos estar aqui a dizer aos nossos ouvintes. Só para que tu vejas que eu peguei a referência. Exatamente. Portanto, sim, há uma referência interna. Portanto, isto tem a ver com uma piada que o Jonathan disse aqui há coisa de 5 minutos antes de iniciarmos o episódio. Portanto, vamos tentar não transcender aqui a quarta parede auditiva ao fugir daquilo que são os limites deste podcast, da duração deste podcast, e vamos avançar então para o tema. O tema está relacionado com também um vídeo que eu lancei no ano passado, que é o top 10 dos piores livros das aventuras fantásticas, e à semelhança daquilo que eu já tinha pedido ao Jonathan com o seu top dos livros que ele recomenda para começar, eu pedi para que ele fizesse um top 5 dos piores livros, ou mesmo não sendo os piores, os livros que ele menos recomendaria das aventuras fantásticas. E eu não faço ideia qual é o top. Provavelmente pode ter alguns livros iguais àqueles que eu coloquei na minha lista,
podem ser livros completamente diferentes. É isso que nós vamos desvendar e, à semelhança do episódio 2, vamos comentando à medida que esses livros forem sendo apresentados. Portanto, Jonathan, não sei se tens alguma... Não sei se... Tu preparaste a tua lista? Não sei se tens alguma regra específica de apresentação ou de argumentação. Não sei se preparaste assim algo mais que seja diferente ou se vais apresentar os livros e depois a tua argumentação. Como é que planeias apresentar esta tua lista? Ok, bem observado. E a tua pergunta, como vocês dizem em Portugal, ela vem bem a calhar. Porque a primeira coisa que eu quero avisar aos ouvintes e às ouvintes é que, claro que tomando cuidado para que isso não seja extremamente duro ou muito pesado, haverá spoilers. Pelo menos em relação, não spoilers específicos do que acontece, ou de nomes, ou de passagens dos livros, mas para que eu possa justificar as minhas escolhas, se faz necessário que eu diga algumas coisas que constam nos livros, e por mais que eu não ataque o enredo com spoilers, as pessoas acabarão por saber de algumas coisas existentes ali antes de jogá-los. Certo. Isso acho que queda inevitável, né? Sim, acaba por ser inevitável. Tu, à semelhança da outra lista, tu acabas sempre por revelar alguma coisa, mesmo que não queiras revelar tudo, consegues sempre pintar uma parte de um fresco que depois os ouvintes podem depois completar à maneira deles ou criar também a sua própria ideia do próprio livro. Portanto, eu sim, compreendo que é, como tu disseste muito bem, algo inevitável a acontecer. Sim. E em relação ao meu critério, eu não posso esconder isso, na verdade, nem que eu tentasse esconder de início, isso ficaria muito visível à medida que eu explico. O meu principal critério, pelo menos, e isso é uma coisa bem pessoal, eu já vi esse critério ser usado até por ti também, né, nos teus tops, por outros entusiastas e outras entusiastas da série, mas para mim ele é bem pesado, ele é o critério que norteia esse top, que é a frustração pela punitiva dificuldade de alguns livros. Porque, para mim, a leitura tende a ser prazerosa. Claro que o enredo, né, o background, os NPCs, as descrições, elas por si só não deixam por menos a parte livro daquilo que é um livro-jogo. Mas a parte jogo, para mim, ela tem que ser prazerosa e não frustrante. O livro não pode ter da raiva. Tem que ter da vontade de jogar de novo e não vontade de rasgar o livro, sabe? Então isso para mim esse critério para mim ele tende e acaba por ser o principal. Claro que outras coisas que eu comentarei, né, durante os comentários, claro, isso acabou sendo um pouco pleonástico, mas eu quis dizer que coisas que eu falarei nas minhas justificativas também exercem pesos que não são a dificuldade, os critérios são outros. Mas já adiantando, né, para quem vai ouvir, o grande critério é esse, pelo menos para mim, é isso que faz com que o livro-jogo seja ruim para mim, ou pelo menos, para não usar um adjetivo assim, não tão bom. Ok, está compreendido, ok, mas agora, durante a tua lista, nós vamos compreender ainda melhor o que é que tu queres dizer e esses critérios que tu estabeleceste para esta lista. Perfeito. Então vamos começar, acredito eu, do quinto para o primeiro, do número 5 para o número 1. Isso. Então, o que está em quinto lugar, qual é? Bom, vamos lá. Aqui também fica outro comentário que, né, para quem consome material da internet, né, existe top melhores laterais direitos da história do Liverpool, top 5 anti-heróis da Marvel, top 10 melhores roupas para usar quando você passeia com o seu cachorro, né? E claro que sempre há o fator subjetivo em tudo isso, né? Para mim até resta um pouco dispensável dizer que isso é um fator pessoal, que é o meu gosto, né? Que você pode discordar completamente.
talvez um dos livros que eu apresente aqui seja seu top 3 melhores livros, né? Exato. Eu acho meio dispensável no momento em que eu me apresento e que eu sou responsável por aquilo que eu estou dizendo, fica claro que esse é o meu gosto, né? Mas só para reforçar que tem muito da minha experiência pessoal e muito daquilo que eu valorizo, né, nisso. Então, fique à vontade para comentar aí que discorda, que concorda, para fazer o seu top, né, ou coisas do gênero. Sim, claro, atenção. Eu não disse isto, mas é bem provável, não digo que seja bem provável por conhecer, mas é provável que possas dizer um livro que está no meu top de favoritos. E que se calhar tu sabes, porque tu sabes qual é o meu top de favoritos, o top mais recomendáveis, e se calhar até algum deles pode estar nesta lista dos teus piores. Portanto, tudo é possível, mas é isso que torna a coisa divertida. A coisa divertida, exatamente. Não é o coisa do Quarteto Fantástico, é a coisa divertida, que é esta subjetividade de opiniões. E, portanto, tu estás à vontade para atacar qualquer livro, atacar entre aspas, mesmo que ele seja um dos meus favoritos. Portanto, estás à tua vontade. Ok. Eu poderia, inclusive, pegar o teu top 5 de melhores livros e dizer por que eu não gosto de nenhum deles. Não, mentira, eu tô brincando. Olha, quem sabe, então. Mas não é o episódio para isso. Podemos, se calhar, até planear um desse género, mas não é o episódio para isso. Então, número 5. Bom, o meu número 5, ele, inclusive, é... talvez justamente, né? Talvez não. Por estar na posição de número 5, como tu disseste até no teu top sobre isso, que era top 10, se não me engano, né? É aquele que quase não está na lista, né? Mas ainda está. Ele é o livro desse top que menos tem peso nesse fator de dificuldade punitiva. Embora tenha, veja bem, mas como eu disse, se o meu critério mor é a dificuldade punitiva, logicamente, por ele estar em quinto lugar, ele não tem tanto isso. Mas ele, para mim, carrega outros problemas que o colocam nessa posição, que é a nave espacial Traveler. Saiu para vocês como a nave perdida em Portugal, né? Para nós aqui, a original é... Eu não me lembro se tem o artigo, se é The Starship Traveler ou só Starship Traveler, não lembro agora o nome original, mas para nós saiu como a nave espacial Traveler. É só Starship Traveler. Ok. Cara, ele para mim é o quinto pior livro da série, mas não se destaca tanto essa dificuldade absurda. Ok, nós precisamos reunir coordenadas para sair do vazio celtiano e voltar ao nosso universo normal, aspas, né? É um livro de ficção científica, nós somos o comandante da Traveler, mas ali, para mim, além de, veja bem, repito, não é algo, eu não considero tão punitiva a dificuldade, mas ela está ali, não é um livro fácil, mas para mim não é o maior problema, tá? Para mim existe um problema ali de gerenciamento de tripulação, porque nós precisamos fazer todo um controle já desde a confecção da ficha de aventura sobre oficiais de áreas específicas, o de medicina, o de tecnologia, tem os guardas, tem o chefe da guarda, e existe toda uma regra de combates com naves ou com algumas armas específicas, mas não em naves. Eu vejo toda a engrenagem da nave espacial Traveler como um projeto que parecia muito promissor e que na prática não andou, né? Aquela questão de descer em cada planeta com um número limitado de companheiros e que se um deles morrer, nós temos valores genéricos para fazermos uma reposição deles ali. Da onde surgem esses caras? Isso para mim não tem muita lógica. Eu perdi meu oficial de medicina e respawnam um aluno da faculdade do nada dentro da minha nave. Tipo, não tem muito sentido isso para mim. E outra coisa que... a premissa de visitar planetas, conhecer raças diferentes, né, ter contato com alienígenas de níveis intelectuais diferentes, formatos físicos diferentes, parece muito legal, muito chamativo,
mas na prática não anda, parece que tudo é muito preguiçoso, tudo é muito amarrado. E o grande problema para mim, e esse seria um grande spoiler se eu desse, eu não vou dizer o que é, mas depois que eu passei a ter contato com o universo das Aventuras Fantásticas, depois que o Fighting Fantasy acabou fazendo parte da minha cultura, tanto como hobby, quanto como trabalho, de certa forma, eu descobri uma coisa sobre esse livro que é um anticlímax muito grande, assim, que depois que tu tens essa informação, se tu começas a jogar o livro depois de saber disso, as coisas que vão acontecendo perdem ainda mais a graça e, tipo assim, isso não é nada para quem não conhece, porque se você não conhece, você não sabe do que eu tô falando, então não vai ter problema nenhum. Sim. Mas tu deve saber do que eu tô dizendo, né? Sim. Assim, Faço ideia. Cara, não dá, assim, pra mim. Como eu disse, é uma premissa muito boa, essa história, né? Não que não seja um clichê até cinematográfico, né? Ah, você vai desbravar uma galáxia, um universo, sei lá, totalmente novo, tendo acesso a planetas de cores e tamanhos diferentes, e você pode interagir com raças, você tem ali um dispositivo na sua nave que traduz em tempo real, mesmo que o idioma seja desconhecido. Parece tudo muito legal. Mas para mim não funcionou. Concordo contigo. A Nave Perdida, como foi aqui em Portugal, lá está, pronto, eu vou agora estar aqui a dizer o óbvio, para quem conhece as Aventuras Fantásticas, a Nave Perdida está para Star Trek, da mesma forma como o Guerreiro da Autostrada está para Mad Max, portanto é quase uma homenagem, neste caso, à série de ficção científica, uma das séries de ficção científica mais conhecidas do mundo. Portanto, obviamente que isto seria a nave espacial Traveler, era uma espécie de Enterprise, no qual nós seríamos o comandante, cujo nome agora já não me recordo, e pronto, a premissa em si é muito interessante. Como tu disseste, tinha uma boa premissa, mas depois perdeu-se. E eu não sei se tu sentiste isso, se tu sentiste o mesmo que eu senti ao mesmo das vezes que eu joguei. Quero jogar mesmo até ao fim, ou quero perder a meio, ou quero não conseguir ter um final bom, ou como quer que fosse a nossa jornada nesse livro. Mas, para já, o livro é dos mais curtos da coleção. Tem 340 referências. Exatamente. 340, né? Sim, tens 340 referências e depois ainda tens mais 3 referências que são as diferentes regras de combate. É um bocadinho, foi uma decisão ali um bocadinho estranha. Mas pronto. Primeiro tens a questão de que o livro é mais curto do que qualquer outro livro das Aventuras Fantásticas. E depois, eu não sei se tu sentiste o mesmo que eu senti, mas o livro começa muito forte, com uma excelente premissa, e depois parece que já perto do fim, parece que o Steve Jackson, que é o autor deste livro, parece que ele se desinteressou pela história e só queria mesmo terminá-lo. Eu não sei se tiveste Exatamente. Como a gente fala aqui no Brasil, parece que ele foi enchendo linguiça. Exatamente. Depois perde um bocadinho a identidade que tinha ao início, porque lá está, tínhamos logo desde o início a nave é sugada por um buraco negro, vai para outro universo. Logo na primeira referência nós temos descrições de diferentes sistemas para onde nós podemos viajar, e tudo isso dá-nos ali uma enorme variedade, possibilidade de explorar diversos mundos. Isso é muito interessante ao início, mas depois parece que se perde e a aventura acaba por se tornar muito aborrecida. E eu quase que sinto que a aventura é mais longa do que aquilo que realmente é. E, no entanto, não é uma aventura muito longa. Aliás, lá está, nós precisamos, como tu disseste, nós precisamos de encontrar coordenadas para depois nós voltarmos ao nosso universo. E assim, da forma como este livro está construído e daquilo que eu sei, e eu posso estar 100% errado, eu acho que é mesmo possível nós fazermos este livro inteiro de uma ponta à outra sem ter um único combate.
Eu não tenho a certeza se realmente é possível, não é? Era sobre isso que eu me referia. Epá, é que tu tens esta variedade, tens as lutas, tens a luta corpo a corpo, tens a luta com o uso de phasers, tens a luta entre naves, e é possível tu fazeres o livro inteiro sem sequer experimentares essas regras? Na verdade, a partir disso que tu estás dizendo, tem um comentário que pode piorar isso, mas eu acho que eu não vou fazer pra galera não se frustrar mais. Ok. Depois podes-me dizer o comentário quando terminarmos este episódio. Eu digo sim. Sim, mas entendes, há uma certa... Pronto, é um bocado frustrante este livro. Eu não o coloco como dos piores, mas ele também está muito longe de ser dos melhores. É aquele livro que, passado algum tempo, quase que nos passa despercebido, o que é mau porque é Steve Jackson, é um dos 2 maiores nomes das Aventuras Fantásticas. Este livro é também mais uma mostra de como o Steve Jackson gosta de ser experimental e gosta de fazer coisas diferentes nos seus livros. Não me incomoda muito as regras de nós termos outras personagens, de nós gerirmos outras personagens. Nós temos o mecânico-chefe, o técnico-chefe, o engenheiro-chefe, o médico-chefe, o guarda-chefe, e depois quem conhece Star Trek que sabe as piadas dos red shirts, não é? Aqueles anónimos de camisola vermelha que estão sempre a morrer e depois são substituídos por outro. Portanto, é um pouco nesse sentido que eu acho que estas regras foram feitas, não é? Quando se o engenheiro-chefe é morto, vai logo o que está o braço direito dele, e depois se o braço direito for morto, o que é que acontece? Também há um braço direito para o braço direito? Como é que isso funciona? Está sempre, como tu disseste, faz este respawn constante, mas o respawn é sempre para um indivíduo ainda mais fraco do que o anterior. Portanto, seria uma piada se algum destes cargos morresse tantas vezes que fizesse um respawn de um indivíduo com 0 de perícia, por exemplo. Um completo inútil. Um completo inútil mesmo. Tens aqui o neto do oficial de segurança com 2 meses de vida. Exatamente, exato. Portanto, mas lá está. É interessante, mas acaba por se tornar aborrecido já perto do fim. É anticlimático também e pronto, eu acho que tinha espaço para ser muito grande. Não grande no sentido de, por exemplo, Planeta Rebelde, devido ao seu world building detalhado, mas grande no sentido de poder, se calhar, até ter mais referências do que aquelas que é padrão nas Aventuras Fantásticas, e podia ter bem mais exploração espacial e se calhar até podia ser mais climático no fim. Pronto, eu compreendo perfeitamente essa tua escolha para número 5. Mais 2 detalhes sobre essa posição que a nave perdida, né, a nave espacial Traveler ocupa neste meu negativo top 5. Esse é o tipo de top 5 onde todo mundo quer estar em quinto, né? Diz? Desculpa. Esse é o tipo de top 5 em que todo mundo quer estar em quinto, né? Exatamente. Ninguém quer estar mal por mal, prefiro estar no fim, exato. Mas os 2 comentários são, em primeiro lugar, não me pega a temática sci-fi. E, além do mais, não me pega a temática sci-fi no universo de Aventuras Fantásticas. Não me pega, assim. Eu sei que não faz sentido prático o que eu vou dizer, mas como eu falei, são experiências próprias, visões que cada um tem. Para mim, Aventuras Fantásticas é Titã, é um mundo medieval. Tipo, sabe? Pra mim é como se funcionasse assim. Ok, eu sei que nós temos belíssimas obras de sci-fi, ou até de era tecnológica contemporânea, como a própria Mansão das Trevas. Cara, contemporânea pra década de 80, né? Mas que não se passa na era medieval, e são belas obras, né? Mas na minha cabeça, quando eu vejo um livro sci-fi das Aventuras Fantásticas, ele parte do princípio que não vai ser bom, sabe? Sim.
Eu concordo em certa parte contigo. Os livros de sci-fi da Fighting Fantasy, talvez por serem muito escassos, eles parecem não encaixar na coleção como um todo. Isto porque nós temos uma esmagadora maioria que se passa em Titan, logo temos este ambiente medieval, esta fantasia medieval ao qual nós nos habituamos facilmente, porque temos várias localizações, temos as mesmas localizações em vários livros, referências de outras localizações de Titan em vários livros, e de repente quando nós temos aquele livro em que nós somos o comandante de uma nave espacial e temos de fugir de um universo paralelo, e temos várias pessoas com quem nós temos que gerir, dá-nos aquela sensação de estranheza e parece uma coisa, parece algo parece um livro de outra coleção, ou quase como um spin-off da Fighting Fantasy que quer explorar outros ambientes. Exatamente, portanto, perfeitamente como eu vejo. Perfeitamente como eu vejo. Exato, eu partilho a tua opinião, embora eu tenha que te revelar, ou melhor, eu tenho que te relembrar que um dos teus livros favoritos não é um dos livros que tu recomendas, e também um dos teus livros favoritos, não é medieval, não é? Que é o Robô Comando, não é? Sim, justo. E da mesma forma como para mim o sci-fi também não encaixa muito na Fighting Fantasy, também vejo isso, mas eu tenho, por exemplo, para além de eu gostar também imenso do Comando Robô, gosto bastante do Planeta Rebelde. Sim. Portanto, não encaixa, mas em termos de construção, eu gosto muito. Portanto, e inclusive, mais para perto do final desse nosso encontro de hoje, eu até vou fazer um comentário. Eu tenho umas menções desonrosas para fazer depois. E até, inclusive, tem algo que mesmo eu dando essa info de que eu não sou muito fã do sci-fi na Fighting Fantasy, tem algo depois que mostra a minha justiça avaliativa. Porque quando eu fizer esse comentário, isso vai ficar claro. E para encerrar, então, agora, e partir para o número 4, mais um detalhe que agora, talvez eu vou ser metralhado pela comunidade, mas como eu disse, são questões pessoais, são gostos pessoais, e eu vou falar uma coisa que eu nunca falei, na verdade, né? E o podcast aqui é um palco para esse tipo de comentário. Claro. Os cofundadores da Fighting Fantasy são Ian Livingstone e Steve Jackson, né? O Steve Jackson britânico, né? Não confundir o Steve Jackson americano, autor do GURPS, do Munchkin, né? Que também, inclusive, coincidentemente, contribuiu com algumas obras, já falamos delas aqui, né? Que são 13 e tal, né? O Demônio das Profundezas, o Pântano do Escorpião e o Robô Comando, mas isso é assunto talvez para um outro dia. Não confundir, né? Para fazer essa ressalva. Mas o que eu quero dizer com isso? Assim como eu sou um defensor e um admirador ferrenho da linha literária do Ian Livingstone, eu tenho que admitir que as tentativas de Steve Jackson de revolucionar a série, embora elas levem muito do meu carinho, do meu reconhecimento, cara, o jeito que o Steve escreve não me pega. Não me pega. O próprio Mansão do Inferno, né, que é o teu livro favorito, eu reconheço tudo que tem ali, aquele clichê que funciona muito bem, o jeito que o livro se desenrola, mas ele nunca ocupou um espaço de carinho no meu coração, assim, sabe? Ele não me pega. Encontro com Medo, outra obra que é só do Steve. É o único livro dos super-heróis do cânone. Para mim falta algo ali, né? O Criatura Selvagem eu nem vou falar agora porque eu vou falar depois, né? Aí nós temos, né, a Nova Espacial Traveler, que eu acabei de comentar. Agora fica uma exceção. O Cidadela do Caos, que é apenas do Steve, é um livro que eu adoro. E aí talvez a justificativa seja porque o que ele tentou fazer no livro, que ele sempre tenta inovar, foi colocar magia no livro, que ele fez isso por ter ambientado em Titan. Eu adoro esse livro. Para mim, ele teria que ter sido um pouquinho mais conservadorista, talvez não tanto quanto o Ian, mas um pouco mais do que ele foi, né? Porque o único livro dele que eu realmente aprecio é o Cidadela do Caos, que é ambientado, né, na Era Medieval.
Ok, escolha interessante. Eu também gosto da Cidadela do Caos. Sim, sendo do Steve Jackson, obviamente que há uma divergência, não é divergência, mas existe uma variedade nas regras com a introdução da magia, mas lá está, eu não coloco esse como o meu favorito, como tu sabes, o meu favorito é a Mansão Diabólica, porque também porque eu gosto sempre deste setting de terror, não é o terror do terror da casa assombrada ou da casa mal assombrada. Eu gosto bastante disso porque dá aso a muitos tipos diferentes de história. Da mesma forma como para ti tu gostas da masmorra infernal, porque as masmorras, não é? A questão da masmorra pode ser modular de todas as maneiras. Para mim é com as mansões. Com uma casa assombrada também podes colocar o que tu quiseres. Podes fazer um layout como tu quiseres. Também é nesse sentido. E foi isso que me atraiu também, entre outras coisas. Foi isso que me atraiu também a mansão Diabólica, também do Steve Jackson, sim. Portanto, mas não sabia dessa da Cidadela do Caos. Ok, muito interessante. Bem, podemos passar então para o número 4 da tua lista? Podemos. Ok, número 4 então. Bom, o número 4, tu concordas comigo quanto a ele estar nesse top, ao mesmo tempo em que discordas? Porque eu sei que para ti ele ocupa uma pior posição ainda. Mas eu vou justificar por que eu coloquei ele em quarto lugar. Ok, força. O meu top 4 é uma obra do Luke Sharp. Já sabes do que eu falo. Tenho uma ideia. O livro faz parte de uma suposta trilogia, junto com Punhais da Escuridão e com Fangs of Fury. Ai, meu Deus. Eu devia estar à espera deste, não é? Fazendo comentários assim, um pouco esparsos. Eu gosto do Punhais da Escuridão. Gosto, pra mim, dessa suposta trilogia. Suposta porque, né, a gente sabe como as coisas funcionam nesse universo, né? Os livros são interligados como não são, né? O Punhais da Escuridão, pra mim, funciona bem. Não vou falar agora muito sobre detalhes, né? Mas tem uma questão ali de um controle corporal que há de ser feito ali. É como se fosse uma contagem de tempo. Pra mim, aquilo ali funciona bem. E o Fangs of Fury, pra mim, é ok. Ele... Se eu tivesse que elencar por ordem da qualidade, para mim, todos os livros das Aventuras Fantásticas, o Fangs of Fury estaria mais ou menos pelo meio lá, ele não se destacaria nem para ruim, nem para bom. Então tá ok, tá de boa, né? Okay. Mas, para mim, o top 4 é Abismos do Mal. E assim, eu vou justificar por que ele não tá pior aqui, tá? Certo. Porque assim, por que ele está no top? E agora sim, né, entra o meu critério more, é o nível absurdo de dificuldade, e não é nem dificuldade do tipo, as batalhas são difíceis, eu tava quase matando, eu fiquei com 2 de energia e morri, ou o enigma foi difícil. Não é nenhuma dificuldade de construção, é uma dificuldade punitiva porque você morre a qualquer momento. É o livro do cânone que tem o maior número de mortes imediatas por referência. Tipo, é um absurdo. Fora que existem regras de combate que, independentemente dos teus níveis de perícia, né, habilidade para nós aqui, tu tens 50% de chance de morrer de forma arbitrária, simplesmente um escape da linearidade do livro já te mata. Só por abrir uma porta tu pode morrer, por pisar errado tu pode morrer. Não tem graça, chega a dar, como a gente fala, chega a dar nojo de jogar, porque tu morre o tempo todo. Sim, verdade. E assim, aí por que ele não tá pior colocado? Porque tem coisas ali do enredo pra mim que vamos usar uma gíria, um estrangeirismo aqui, né? Existe um hype quando a gente começa a ler, né? Aquela questão daquele... Não vou usar muitos termos específicos para não dar muito spoiler, mas existe um povo
que habita esses abismos, que tenham algo em comum, uma desvantagem física em comum. E não estou dizendo incomum, esse in não é um prefixo, é incomum. A gente acaba pronunciando no Brasil incomum, né? Vamos lá, vou redizer. Existe uma desvantagem física em comum, né, desse povo ali que habita os abismos, e isso acaba gerando uma vantagem para o personagem, porque ele aprende algo a partir disso, né? Existe aquela questão dos códigos, das cifras, né, que podem acabar liberando caminhos, como se fosse, né, e eu não vou usar o termo que você usa, tá, vamos lá, seria como se fosse um braille, já dando spoiler, esse povo é cego, ok, fica inevitável de dizer isso, né. Sim, eu E acho também existe aquela questão de uma série de inimigos específicos que aparecem esporadicamente na aventura, e cada um deles que você mata acaba por, aspas, tá, facilitar o confronto final. Existem alguns encontros com NPCs que eu acho bem interessantes também. Então existe para mim uma riqueza de descrição, né? Bom, eu vejo que esse livro teria um potencial muito grande a partir dessas pequenas criatividades que o Luke teve, mas ele pesou a mão demais e aí acaba perdendo toda a graça do jeito que o livro, né? Tipo, tu lê tudo aquilo, então eu tenho que enfrentar esses caras, eles podem aparecer para mim, tem esse povo, eu vou descobrir. Morreu. Ah, não, mas então agora eu posso ir de novo ali e conversar com aquele cara, eu vou entrar na outra porta. Morreu. Ah, não, agora eu tô certo, agora eu passei dali, tu tá num penhasco, tu tem 50% de chance de morrer. Cara, não tem graça. Eu acho que disseste tudo e ainda mais alguma coisa, não é? Tudo ainda mais do que aquilo que eu disse quando eu apresentei o meu top 10 dos piores, e este ficou claramente em primeiro lugar. Tu disseste tudo, ainda me relembraste de outras coisas que me fizeram ainda cimentar a posição deste livro no top. Até agora não vai haver nenhum que vai superar esse livro no topo do meu pódio. Mas eu percebo, eu estou de acordo contigo agora que tu falaste da premissa, que é muito interessante, se bem que eu gostaria que fosse um bocadinho mais trabalhada. A forma como é revelada quem tu és, quem é a tua personagem. Sim, você é o esfolador de coelhos, esqueci de dizer isso. Sim, certo, exato, porque o feiticeiro da corte descobriu que há um herdeiro perdido do antigo rei. Descobriu assim do nada, não é? Olhou para a bola de cristal dele e foram-nos buscar às cozinhas. Pronto, é só isto. Foram buscar às cozinhas, estavas a tirar a pele a um coelho, nem sequer tiveste oportunidade de lavar as mãos, puseram-te dentro de uma armadura, deram-te um chute no rabo e tu cais pelo abismo abaixo. Nós somos uma Cinderela desse troço, né? É basicamente, sim. Para mim, eu protestava. Se eu estivesse nesta situação, eu protestava. Eu estou aqui a trabalhar nas cozinhas, então de repente estão-me a dizer que eu que sou, afinal, o herdeiro perdido. Estão aqui a dizer do nada, estão-me a colocar uma armadura, dão-me um gato. Nós temos um gato. É verdade. É uma gata, né? Uma gata. É uma gata que te acompanha, que te dá umas vantagens. É verdade. Por um momento eu esqueci disso. Ela te dá provisões, não sei mais o que, né? Sim. Uma gata supostamente mágica que vai comigo, como se não me pudessem dar um companheiro, como um soldado, alguém que também pudesse segurar uma espada. Não, toma esta armadura, toma um gato, vai. E tenta não existe a presença de um NPC muito famoso no universo de Titã também nesse livro. Sim, não tenho a certeza. Sei que há o feiticeiro, não é? Não sei se estás a falar dele. Pronto, o feiticeiro, se não me engano, é Astrogal, o nome dele. Isso. Que também está presente nos outros 2 livros do Luke Sharp, o que faz com que esta seja lá a tal trilogia, não é? Por isso é que as pessoas dizem que isto é uma trilogia. Eu gosto de achar que isto não é só trilogia por causa desta personagem, mas porque os outros 2 livros que tu mencionaste, que foi o Punhais de Escuridão e o Fangs of Fury, eles têm ali certas mecânicas que são muito parecidas umas com as outras. Sim, algo meio que temporal, né?
Exatamente, são diferentes, mas ao mesmo tempo idênticas na sua execução. E eu gosto desta relação que ele cria. Agora, como livro, não. Eu gosto de pensar que, e como eu já li os outros dois, o Luke melhorou na escrita, melhorou no enredo e melhorou na dificuldade. Portanto, os outros dois estão muito mais... consigo tolerar muito mais os outros dois e até apreciá-los e até gostar deles. Agora, este livro, esquece. Não consigo mesmo apreciar como devia. Aliás, nem mesmo as ilustrações do Russ Nicholson salvaram aquilo. Ah, sim, fica a menção de que o cara era um craque, né? Exatamente. Portanto, sim, número 4, o Abismos do Mal, está dado está dado aqui o recado. Ora bem, número 3, então. Bom, o número 3, eu acredito que ele pode te surpreender bastante, porque ele não apareceu nem no teu top 10. Na verdade, ele não apareceu em nenhum top de ninguém que eu tenha visto fazendo essas críticas aos livros. Só que eu preciso ser fiel ao meu principal critério, né? Claro. E sendo fiel ao meu principal critério, isso aqui é impossível. É um livro do Keith Morton, que se chama Torre de Devastação. Ok. Bom, vamos lá. Uma premissa muito boa. Uma riqueza de descrição de parágrafos fantástica. O livro começa muito bem, num cenário muito bem, como vocês dizem em Portugal, muito bem conseguido, eu diria muito bem construído aqui, muito bem detalhado, tudo funciona, tudo bem, uma torre soltando bolas de fogo e você entrar nela talvez seja um pouco absurdo, né, mas tudo bem, a coisa funciona bem. Agora, meu amigo, existem 2 enigmas, 2 puzzles nesse livro. Sim. Tá? Um deles envolve formatos de relógios. Existem relógios, algo relativamente até anormal na Fighting Fantasy, porque existe uma ilustração, não uma ilustração, seria uma base visual para matar esse enigma. O problema é que no enigma por si só existe um equívoco na construção da estrutura do enigma. Porém, mesmo que você consiga, com aquelas ilustrações meio estranhas ali, presumir o que está ali, veja bem, mesmo que você tenha um lance de sorte de presumir, o nível de dificuldade daquilo ali é absurdamente alto. E não há nenhum tipo de possibilidade, como vocês falam em Portugal, de fazer batota naquilo ali. Não dá. Ou você vai de referência em referência, do 1 ao 400, lê o início do parágrafo e diz, é aqui que eu matei o enigma, ou você faz isso, ou você trava. Não tem o que fazer ali. Porém, esse olha só o tamanho do problema. Esse é o segundo enigma mais difícil do livro. Existe um enigma que envolve leitura de partitura musical, que, veja bem, eu não estou exagerando, nada. Quem conhece o livro sabe. Se você não, de fato, na vida real, se você não lê partitura, realmente, se você não for um músico profissional, e não bastando ser profissional, tem que ser profissional de estudo, acadêmico, não de ouvido, você não mata também o enigma. Existe algo extremamente específico dentro de uma pauta com clave e tudo ali. Porque assim, Thiago, eu sou mestre de RPG. Cada vez que eu crio uma aventura, eu crio enigmas, eu crio puzzles, eu crio quebra-cabeças, às vezes com referências numéricas, às vezes de lógica, às vezes é uma questão, uma palavra escondida dentro de outras palavras, mas tudo é solucionável mesmo para quem não tenha conhecimentos específicos. Agora, você presumir e exigir que o seu leitor seja músico e dos bons, isso para mim é uma sacanagem muito grande. Sim. Então, para mim, por isso não funciona, assim, porque ele queda impossível.
Sim, eu sei perfeitamente quais são os dois enigmas que estavas a falar. São dois que me deram dores de cabeça e aos quais eu não tenho vergonha nenhuma de assumir que tive que fazer batota para os desvendar, ou pelo menos para saber qual era a informação que cada um deles escondia. Não, e o interessante é que logo antes, ali pela mais ou menos no primeiro quarto do livro, ali aos 25% do caminho, existem dois enigmas que acontecem com questões de adivinhar que palavra é, converter números e tal, que é uma coisa, Sim. né, que o Keith Martin faz muito, né, já fez várias vezes, e eles funcionam muito bem. Eles funcionam muito bem, eles são solucionáveis, eles vêm bem. Eu me lembro do prazer que eu tive em raciocinar e mesmo, né, jogando o livro, esse livro não saiu no Brasil, ele tá em português de Portugal, eu joguei a versão em português de Portugal. E funcionou pra mim, e tu tem aquele prazer, sabe? Aquele prazer intelectual de dizer, caramba, que livro legal, mas logo depois ele te arrebenta e não tem o que fazer. Exato. Sim, sim, sim. É assim, eu concordo. Claro que esse livro não está na minha lista, e não está na minha lista por duas razões. Primeiro, porque quando eu fiz a lista, eu tinha-me esquecido completamente que ele existia. E segundo, mesmo depois de eu me ter apercebido ou me ter relembrado da existência dele, eu continuei a não colocá-lo na lista. E eu percebo e eu concordo contigo a 100% em relação à dificuldade dos enigmas, e eu sei que isso acaba por tornar a experiência mais frustrante para o leitor, porque é necessário, principalmente naquele enigma da pauta de música, é necessário perceber de música para conseguirmos ler aquilo, e mesmo assim eu não sei se chega, porque existe ali mesmo um código, uma lógica por detrás da forma como as notas musicais estão dispostas. Lá está, Sim, é eu muito sou muito provável, leigo. é quase impossível. Sim, eu sou muito leigo no que toca a leitura de música. Aquilo que eu aprendi de música é muito básico, Não, e mas eu veja não bem, sei. eu sou músico, então tenho lugar de fala. Eu mesmo Exato, na posição de quem entendeu, eu reconheço que aquilo é um absurdo. exato, exato. Portanto, eu acho que o Keith Martin criou aqui algo que é impossível para a maior parte das pessoas, e eu acredito sim que isso seja um aspecto frustrante deste livro. Eu concordo plenamente contigo que a premissa também é muito interessante, não é? Nós estamos a caminho da nossa aldeia, no meio das montanhas, de repente passa por nós uma esfera, uma coisa misteriosa que acaba por destruir a nossa aldeia, e toda a gente, pessoas que nós conhecemos, os nossos pais e tudo, está tudo morto, a aldeia está em chamas, e nós temos de partir em busca de vingança, e à medida que nós vamos avançando nesta história, nós vamos nos apercebendo do plano principal do feiticeiro que criou esta esfera. Nós acabamos muito cedo na aventura, acabamos por destruir a esfera, mas depois apercebemos que a torre, não é a titular torre de destruição, ou a torre de devastação, que é o que nós temos traduzido aqui, está a caminho, e que nós precisamos das informações necessárias para a conseguir destruir, e para isso nós temos que ir para um lugar, para uma cidade onde viviam os elfos de gelo, ou os duendes de gelo, como estava traduzido aqui em Portugal, para nós conseguirmos as informações necessárias para conseguirmos destruir a torre de uma vez por todas. Eu gosto da forma como a aventura está estruturada nestas três partes, não é? A esfera, a cidade dos duendes de gelo, mais a parte da torre, mas claro, temos estes elementos, não é? Os enigmas, a própria exploração da cidade, embora seja uma exploração livre, quase que me dá a entender que tem que ser feito de uma determinada ordem, porque informações que nós obtemos numa determinada parte da cidade têm que depois ser usadas na outra parte da cidade para nós conseguirmos encontrar uma personagem muito importante que nos irá ajudar. Acaba por ser aqui acaba por quase ter um caminho específico para nós fazermos
esta aventura. E depois aquilo que eu acho é que gasta-se muito tempo e muitas referências na cidade, ao passo que a torre, que eu sempre via como algo muito mais grandioso, algo que nós podíamos explorar com muito mais profundidade, acaba por ser quase existir mesmo para ter o clímax final. Nós não exploramos a torre tanto quanto gostaríamos, pelo menos eu gostava de explorar um bocadinho mais a torre. E claro, também eu penso que foi numa crítica de um autor também chamado Mark Lane, que ele tem um blog chamado Malthus Dyer, penso eu, pelo menos é o nome que ele utiliza em referência ao vilão da Cidadela do Caos. E ele diz mesmo que é um bocado ridículo o conceito de teres uma torre que voa pelos céus e dispara bolas de fogo. É um bocado ridículo o conceito de teres uma torre que voa. É um bocado ridículo, mas lá está. No geral, esta é uma aventura que a mim não me aquece nem me arrefece, mas percebo e partilho as frustrações que se tem ao tentar fazer este livro, ao fazer este livro como deve ser e não conseguirmos completá-lo porque nos falta conhecimento profissional para podermos desvendar enigmas. Eu acho que é um bocado... É uma sacanice do Keith Martin em colocar-nos isso. Eu tenho mais 3 comentários para fazer acerca desse, para a gente partir para o próximo. Força. O primeiro é algo que tu acabaste de falar, que eu também falei, mas só para reforçar, assim, até para deixar bem claro. Esse livro, ele foi o livro que me deu o maior anticlímax como entusiasta da série. Eu me lembro que, não sei se talvez pelo dia, se eu tava com muita vontade de jogar, eu não lembro se fazia tempo que eu não jogava quando eu joguei ele, esses detalhes, assim, eu não lembro. Mas eu lembro que quando eu li, assim, o background, que eu comecei as primeiras referências ali, como eu falei, quando eu matei aqueles primeiros enigmas, cara, assim, eu tava lendo com a impressão, tipo, cara, esse aqui vai ser meu top 1, assim, sabe? Meu Deus, que livro, sabe? Eu tava muito influenciado com ele. E talvez por isso eu tenho tanta mágoa desse livro, assim, sabe? Porque ele sacaneou comigo, sabe? Quando começou a acontecer aquilo ali, eu falei, nossa, não dá, sabe? Esse é o primeiro comentário que eu queria fazer. O segundo é mais um problema, na verdade, que também coloca ele como um dos piores livros, só que isso é uma questão técnica. Existem os problemas de continuidade entre referências que nunca foram corrigidos, tá? Então é possível que a gente fique quase travado ou quase num semi-looping na hora de coletar essas informações que tu citaste. Esse problema existe também no Secrets of Salamonis, bem mais recente. Um problema parecido que acontece também. Sim. Existe um problema de continuidade de referências, que tu é impossibilitado de voltar uma certa referência, se tu já foi numa X, tu não pode voltar na Y, mas a Y é premissa para te ir na B. E quando tu chega na B, o livro presume que tu foi em todas as anteriores, quando na verdade tu talvez não tenhas ido. E isso gera um problema. Sim. E o terceiro comentário é que eu só queria fazer uma ressalva, que eu amo o jeito que o Keith Martin escreve. O Cripta do Vampiro é um dos meus livros favoritos da vida, assim. Eu só quero deixar isso claro, que eu tô falando dessa obra aí em específico, nada contra o autor. Sim, lá está, eu concordo contigo. A questão das descrições, eu gosto bastante das descrições do Keith Martin, principalmente neste livro. Eu gosto bastante do cenário das montanhas, das Icefinger Mountains. Gosto bastante dos caminhos que nós fazemos em direção à esfera. Gosto de como o interior da esfera é descrito, as diversas divisões para onde nós vamos. Gosto bastante da cidade que nós exploramos. Eu gosto bastante, está muito bem descrito, mas lá está. Toda a argumentação que tu deste contra este livro, eu partilho também dessa opinião. Portanto, assim, no entanto, há certos elementos. Eu não o coloquei na minha lista dos piores, porque eu preferi retirar aqueles elementos frustrantes dos enigmas. Se nós tirarmos isso, eu consigo apreciar o livro bastante, mas não deixa de ser um livro que, lá está, não me aquece nem me arrefece. É uma aventura satisfatória, mas está ali naquele meio termo. Perfeito, exatamente isso.
Pronto. E estivemos agora aqui no terceiro, vamos passar então para o número 2, a medalha de prata deste Ok. top 5. A medalha de prata falso, né? Exato, sim. Bom, esse segundo aqui é um lugar comum, né? Eu acredito que ele ocupa o top 1 de muita gente. Ele só não é o meu top 1 negativo também, porque o meu top 1 negativo, ele detém, dentro do meu critério, os maiores absurdos já vistos na Fighting Fantasy. Então, o meu top 2 é um livro escrito pelo senhor Martin Allen. É o Cavaleiro do Céu. Saiu no Brasil com o título original. No Brasil ele não foi traduzido, ele consta, o número 28, é o último do cânone da Mark Saraiva, como Skylord mesmo, né? Foi traduzido como Cavaleiro do Céu pela Verbo. E esse aqui, cara, pra mim eu acho que ele vai ocupar o menor tempo dos comentários, porque assim, se a Fighting Fantasy fosse uma série focada numa faixa etária dos 11 aos 14, talvez esse livro não estaria aqui. Porque ele é uma mistura de coisa nenhuma com tentativa de ser alguma coisa que na verdade não é nada, se fantasiando de alguma coisa que também não existe. Cara, parece que o autor ele colocou todos os absurdos que ele devaneou em meio a uma salada de heroína com cocaína, com crack, com LSD, e ele colocou ali, sabe? Sim. Cara, é uma brincadeira, né? Não tem nenhuma referência sobre se o Martin Allen se drogou alguma vez na vida, nem sei quem ele é, não tenho nenhum conhecimento sobre isso. Mas é que muita gente fala que parece que ele estava sob efeito de entorpecentes quando escreveu, né? Exatamente. Cara, portanto, assim, nosso personagem tem 4 braços, nós precisamos ir atrás de uma mistura de cientista com feiticeiro que implantou uma fruta na cabeça da nossa rainha, e aí nós temos regras para combates em naves, e enquanto uma bolha colorida engole os nossos companheiros, nós estamos jogando sinuca. Isso é só um pouco do que acontece nesse livro. Jesus. Lá está, tu acabaste, estás aí a dizer coisas que eu já nem me recordo de ter lido no livro. Isso é o qual a minha mente está a tentar empurrar as recordações para um canto para nunca mais as explorar até à próxima vez que eu pegar neste livro, porque eu sinto que se o autor, se o Sr. Martin Allen fumou realmente alguma coisa enquanto estava a escrever este livro, eu acho que também preciso da mesma dose para o conseguir ler. Muito bom. Portanto, eu acho que isto... Eu nunca tinha pensado nisso. Talvez o livro deveria ser vendido com uma dose. Pô, eu não tinha pensado nisso, cara. Exatamente, portanto, olha, aqui uma boa possibilidade, não é? Se algum dia a Scholastic quiser... É tipo Doritos com sachê de ketchup, assim, ele acompanha. Exatamente, portanto, se a Scholastic algum dia, por alguma razão que a gente desconhece, quiser trazer o Skylord de volta, eu sugiro que na parte de trás do livro coloquem lá um saquinho de cannabis ou pronto, alguma coisa mais recreativa, nada de drogas duras, uma coisa assim mais recreativa, que era para nós termos para nós apreciarmos este livro de uma forma mais mais artística, porque eu acho que foi sobre essas substâncias que o autor o escreveu. Porque este é dos livros que eu mais evito tanto ler como falar a pessoas, porque eu não quero que as pessoas sejam sujeitas a isto. Eu não quero que as pessoas sintam que têm que também fumar alguma coisa para compreender o que se está a passar aqui neste livro. E o facto de tu dizeres que a nossa personagem tem 4 braços, isso é capaz de ser o mais normal que existe neste livro. Sim. Quando nós temos que enfrentar lá esse tal cientista que parece feiticeiro porque ele quer criar... Tu te lembras do teu nome? Tu te lembras da tua identidade nesse livro? Nós temos um nome, sim. Nós temos um... Young Mistral. Young Mistral. Assim, eu não sei se o nome... Eu não sei, atenção, eu estou agora aqui a falar mesmo, eu não sei se o nome
alude a alguma coisa, não faço ideia. Talvez um anagrama, eu confesso também não parei para ver. Provavelmente. Eu rio-me do nome porque é ridículo. Mas lá está. Temos 4 braços, eu acho que isso é o menos. Nós temos que enfrentar o cientista que quer criar uma raça de guerreiros perfeitos de nome prefecta, que são guerreiros com cabeça de cão. Porque sim. E cara, eu preciso falar uma coisa antes que eu esqueça. Eu preciso dizer uma coisa antes que eu esqueça. É porque assim, esse livro ele poderia perfeitamente ocupar qualquer posição no top 5 só pela aleatoriedade, pela ridicularidade com a qual ele se apresenta, ou com as quais ele se apresenta. Porém, ele não foge do meu crivo, né? Ele é extremamente difícil e punitivo. E isso, veja lá, isso é só um ademais. Ele já poderia estar aqui só por ser ridículo mesmo, que fosse fácil, tá? Mas ele é extremamente difícil, também morre o tempo todo. Então ele também tá aqui por isso. Ok. Sim, é algo que eu por acaso também não tinha essa noção. Sim, ele é muito punitivo, tem muita morte imediata, os combates são muito ruins, é bem complicado. Ok, pode ser que um dia eu volte a pegar nesse livro. Não faz isso. Daqui a muitos anos. Não faz, deixa assim. Quando for muito velhinho e tiver Alzheimer. Não, aí tu vai acelerar tua morte, não faz isso. Ok, tá bem. Pronto, eu aceito a tua recomendação e vou depois. Rapaz encontrado morto com um livro sobre o peito. Isso, exatamente. Qual é o livro Skylord? E muita gente vai perceber porquê. Primeira morte por leitura de um livro. Portanto, sim, quando acabarmos este podcast, eu vou aqui à minha coleção, vou pegar no livro, colocá-lo dentro de um saco de plástico, colocar esse saco de plástico dentro de outro saco de plástico, colocar o saco de plástico dentro de uma caixa, colocar essa caixa dentro de outra caixa, colocar essa caixa dentro de um cofre, fechar o cofre e depois atirá-lo ao mar. Queimar o cofre? Não. O cofre, a maior parte dos cofres são corta-fogo. Não. Por isso, tem que ser um cofre que possa pegar. Isso é interessante, é fazer tudo isso, botar num cofre e queimar o cofre. Isso é interessante. É tipo aquela ideia assim, de que o cara é uma ameaça tão grande que tu tens um revólver com 6 balas no tambor, tu dás os 6 tiros, tu errares os 6 tiros, tu arremessas o revólver na ameaça. Exato. Exatamente, sim. Mas atenção. Eu posso queimar o cofre, mas eu vou mandar na mesma o cofre para o fundo do mar e vou afundar um barco, mesmo por cima do sítio onde ficou o cofre, que é para o barco cair em cima do cofre e ninguém se atrever a ir lá tirar o cofre. Portanto, perfeito. Agora eu acho que está seguro. Agora sim. Agora está seguro até ao fim dos tempos. O livro não vai ser mexido por ninguém. E com esta visão feliz, passemos então para o número 1. A medalha não de ouro, mas a medalha banhada a ouro falso, vai para... 2 menções desonrosas antes. Ok, tens toda a razão. Disseste que ias fazer as menções desonrosas, portanto, força. E a primeira menção desonrosa é quase um meia-culpa, tá? Porque eu vou falar de um livro que é sci-fi, que tá em todos os tops negativos e que pra mim não é tão ruim assim. Eu já falei disso contigo, que é O Assassino do Espaço. Sim, ok. Pra mim, ele não é tão ruim. Eu sei que o enredo é fraco, que os parágrafos são curtos, que as descrições são pobres. Eu reconheço que ele, comparado à grande maioria do cânone, dos livros do cânone, ele realmente deixa muito a desejar. Mas pra mim, ele não me frustrou. Ele não me deu um anticlímax. Ele não foi punitivo. Pra mim, ele não atende os critérios negativos para estar num top tão ruim, se é que tu me entende. Sim. Eu só acho ele um livro fraco.
eu acho ele um livro que não te entrega, ele é um livro que não te marca, ele é um livro que não te seduz, que não te cativa. Mas eu não acho ele de todo ruim. Então eu só queria comentar porque ele não está aqui. E veja bem, como eu falei, eu não sou um grande fã de sci-fi, e mesmo assim, ele sendo um sci-fi bem sci-fi, ele não está no meu top negativo. Ok, é justo. É assim, tendo em conta a tua lista, que envolve até livros que têm uma variedade, tem diversas variedades a nível de regras, este livro, sendo de ficção científica, é aquele que não tem muita variedade. Se eu não me engano, acho que não tens assim muitas. Eu não sei se há alguma variante de combate, não sei se. Tem algumas coisinhas. Mas assim, sabe o que eu vejo, Thiago? Ele não se arrisca pra nada. Ele entrega um basicão, assim. É um arroz com um pouco sal, sabe? Ele não quer enlouquecer. Ele não se arrisca. Ele não se expõe. Ele entrega o básico. Acaba justamente por arriscar tão pouco, entregando tão pouco. Mas pra mim ele não é tão ruim. Eu não diria ruim, eu diria fraco. Pra mim são coisas diferentes. Ok, podemos considerar. É inofensivo. Pronto, não faz mal a ninguém. Ele tá ali. Ele tá do meio pra baixo, assim, na grande lista da série, e ok, ele tá existindo ali. Ok. Assim, vendo as coisas por esse prisma, eu posso dizer que lá está. Eu coloquei alto na minha lista, talvez porque eu estava à espera de mais de um livro deste género, de ficção científica, e encontrei algo que é muito pobrezinho, quer seja em escrita, Perfeito. Quer seja em design do próprio jogo em si. Eu estava à espera de mais. São descrições curtas, parecem descrições preguiçosas, uma premissa simples, né? Aquela questão de resgatar o presidente ali e tal. Tudo muito simples, né? Mas como eu te falei, pra mim, ele não se estraga. Ele só não te cativa. É uma coisa que, tipo, daqui 20 anos tu nem vai lembrar que jogou, né? Mas ele também, Exato. por outro lado, ele não causa malefícios. Sim. Tu disseste há pouco resgatar o presidente. Essa não é do Star Strider, que eu agora já não me lembro, do Viajante das Estrelas? Mas o Assassino do Espaço também não é? Não é o presidente também que tá dentro de uma nave, tem que achar o local que ele tá, não é isso? Não, o do Viajante das Estrelas é informações que os caras querem pegar do cérebro dele, acho que é, né? Exato. Sim, é assim, o vilão do Assassino do Espaço também rapta pessoas para fazer experiências. Provavelmente, eu agora também não me lembro da história toda, provavelmente talvez eu esteja confundindo, mas na minha cabeça era ou algum líder, alguma coisa assim. Eu sei que tem um cara lá que ele tem que ser resgatado, que ele tá na nave. Na minha cabeça era o presidente, talvez eu tenha confundido, mas sei lá. Pronto, lá está. Se não nos lembramos é porque não é importante. Portanto, se calhar deve ser se calhar não deve ser nenhum presidente, deve ser só um ministro qualquer. É um esfolador de coelhos. Exatamente, algum esfolador de coelhos que foi ali parar, portanto, não é muito importante. Ok, essa foi a tua primeira menção desonrosa. Vamos então ouvir a segunda. Tem mais uma, e essa aqui também é o momento de metralharem o Jonathan Almeida, eu sei disso, mas se o meu critério mor, deve ser mais ou menos a 6ª ou 7ª vez que eu falo sobre isso, talvez a 3ª ou 4ª com exatamente o mesmo termo, se o meu critério mor é o anticlímax, é a frustração, é a dificuldade, eu preciso falar do que acontece no Feiticeiro da Montanha de Fogo. Eu pensei muito em colocar ele aqui, se o meu critério é o anticlímax, porque existe uma coisa da segunda metade pro final da aventura que, meus amigos, é a coisa mais frustrante, talvez, de todo o cânone. A maioria das pessoas que fechou o livro e não voltou lá, brabas, irritadas, aconteceu nesse livro. Tens noção, e quem foi que escreveu? Tens noção que vai ser metralhado. Quem foi que escreveu? O que é o livro? O livro ou essa parte? Essa parte. Essa parte foi. Olha aí, ó, as minhas críticas, elas se encontram no final da argumentação.
Vamos revelar, porque nem toda a gente sabe. Este livro foi escrito pelo Ian Livingstone e pelo Steve Jackson. É o único livro da coleção que foi escrito pelos dois. Também foi o primeiro. Foi os dois escreveram em conjunto. E basicamente a estrutura do livro era o Ian escrevia uma metade e o Steve escrevia a outra. Ora, a parte que o Jonathan está a falar foi escrita pelo Steve Jackson, que é a parte mais experimental, é a parte mais louca, é a parte mais frustrante, porque ao menos com o Ian, tu entras na montanha, tu estás ali a andar sossegadinho e tal, tens quase um caminho único, com portas de um lado, do outro, podemos quase considerar uma experimentação, um cheirinho, como se costuma dizer, daquilo que se viria a tornar livros como A Masmorra Infernal, um dungeon crawler, e depois de repente nós atravessamos o rio e entramos num labirinto, literalmente labirinto, e essa parte já do Steve Jackson. E sim, essa parte, eu acredito, é muito frustrante para quem se introduz nestas aventuras, nos livros-jogos, como foi também o meu caso. Os meus primeiros livros-jogos foram A Mansão Diabólica e O Feiticeiro da Montanha de Fogo. E eu, quando cheguei a essa parte, essa foi das partes em que mais me fez desistir do livro, das vezes em que eu joguei, porque eu não conseguia passar o raio do labirinto. Eu andava para trás e para a frente. E se nós formos ver mapas oficiais, desenhados por fãs, o labirinto nem sequer é nada estupidamente complexo. Mas a forma como os parágrafos estão construídos acaba por nos desorientar imenso. É que existe um grande problema, né? Quando a gente vai mapeando o labirinto, quando a gente consegue ter um vislumbre, você sente um clique, desmaia e aparece em outro lugar. Como assim? Exatamente. E depois como é que nós conseguimos mapear isso? Como é que nós Detalhe, a maneira mais eficaz de passar do labirinto, a maneira mais eficaz é fazendo algo que seria metaliterário, que é não repetir as referências que nós já anotamos. Que seria uma coisa que se nós vivêssemos o personagem, nós não estaremos vendo números, mas acaba sendo uma maneira mais eficaz. Certo, sim, e a dada altura era o que eu fazia. Era começar a anotar as referências, anotar os números, tentar não repetir números. Sim, eu percebo o equivalente. Por exemplo, se eu estivesse dentro do labirinto, eu fazia aquele método que eu posso estar errado. Atenção, eu posso estar 100% errado porque eu não sou um grande conhecedor de mitologia, mas aquele método utilizado para sair do labirinto do Minotauro, que é andar com uma mão na parede e contornar o labirinto até chegar à saída. Ou ir deixando pipocas pelo caminho. Se bem que primeiro não sei onde é que eu iria arranjar as pipocas, e segundo, pode ser fazendo cocô pelo caminho também, mas aí tem que estar com diarreia nesse dia, né? Mas isso é difícil, é muito difícil fazer um trilho com isso. Mas com as pipocas também é um perigo, porque nunca se sabe o monstro que pode estar atrás de nós a comer as pipocas enquanto nos segue. Exato. Portanto, aqui eu gosto mais do método de estar com a mão na parede. Eventualmente, a algum lugar eu hei de chegar. Portanto, a menos que Tem um filme assim, né? Que ele é meio voltado para essa linha humorística. É um filme... Cara, é de uma escola europeia meio retrô, não sei se francês ou italiano, que tem uma história assim, que tem um menino preso num lugar e ele faz cocô nos cantos. Não tem isso? Tem, cara. É verdade. E agora eu tô me lembrando, acho que tem sim, cara. Eu acredito. Há filmes de tudo e mais alguma coisa, portanto eu acredito perfeitamente que haja um filme sobre um rapaz que sai... eu não vou lembrar, bem parecido com o nome. Eu acho que ele é francês, cara. Eu faço uma pesquisa e depois em conversa... meio complicado. Em conversa, sim, eu vou perguntar ao ChatGPT... Filme do menino que faz cocô. Exatamente, que defeca em várias zonas para sair de uma zona labiríntica.
Pronto, se eu Cara, disser, eu vi isso, eu vi essa referência em algum lugar, cara. Esses filmes cults ou trashes aí, tinha alguma coisa assim, cara. é bem provável, acredito plenamente. Obviamente que defecar no labirinto não é uma opção que existe neste livro, mas eu acredito que lá está. Atenção, Se percebes que você vais quer ser bem. citar de cócoras, vá para 34. Exato. Exatamente. Bem, é assim, vamos ver as coisas. Se isso fosse possível, provavelmente o cheiro iria afastar o dragão e não teríamos que o enfrentar. Ah, então quer dizer que tem um dragão nesse livro. Sim, ouvi dizer que sim. Quanto muito, não seja aquele que, quanto muito que não seja aquele que está no capa. Thiago, eu te digo, sério, eu te digo a referência de saída do labirinto, de tanto que isso me traumatizou. Eu sei de cor. Eu também sei. Também De me tanto traumatizou. que isso me traumatizou. Eu também sei. Tanto é que quando eu estou a jogar esse livro, se eu vejo essa referência, eu corro para ela. Sim, é ali, é ali, é ali. Eu corro. Eu sei que no labirinto há um item que nós precisamos, obrigatoriamente, para terminar com sucesso a aventura. Sim, e você inclusive usa isso logo que chega a essa referência. Exato. Exato. Mas se eu encontrar a referência de saída do labirinto, eu saio. Eu estou um pouco borrifando se eu deixei o item para trás ou não. Eu saio do labirinto, eu não quero voltar é trauma, entende? Há pessoas que têm trauma A da vantagem guerra da e eu gente tenho saber a trauma com este referência. labirinto. A vantagem Diz. da gente saber a referência que encerra o labirinto é que na primeira referência do labirinto já pode ir pra ela, porque sabe qual é, né? Exato. Exatamente. Exatamente. Mas pronto, mas é assim, agora muito a sério, eu acho que vais ser bem metralhado por colocares este livro neste, não no top, mas como uma menção desonrosa, porque este livro é quase considerado como é quase endeusado, não é? Por ser dos primeiros, por ser o primeiro da coleção. Muita gente coloca este livro como uma referência. É Não, preciso ter coragem. claro que eu sei da importância dele, né? Pô, livro que os dois grandes mestres escreveram juntos, ele foi o precursor de tudo, ele deu origem a essa nossa paixão, a tudo. Bom, talvez esse podcast está acontecendo hoje por causa desse livro, cara, né? Então, lógico Exato. que eu, Sim, sim. que eu respeito toda a história, né? Não só a história da série, como do livro em si, mas logicamente que é uma. Já que eu tô falando de coisas que me frustram nos livros e que eu fiz um top baseado no grande critério dos meus anticlímax, eu precisava citar isso. Né? Exato, e fizeste muito bem. E fizeste muito bem. Lá está. Não é um livro perfeito, tem ali muitas falhas, mas foi aquele que permitiu iniciar todo o resto que nós conhecemos. E a E partir detalhe, daí. a parte do Ian, que é, como tu falasse, até a parte da travessia do rio ali, que ele é bem dungeon crawler mesmo, eu amo, de paixão. É Sim, simples, ele também não arrisca muito, ele faz o básico, ele bota inimigos comuns, exploração, como eu falo, uma sala na esquerda, uma sala na direita, uma caixinha embaixo da cama, um inimigo no vinco da parede, perfeito. Para mim ele funciona muito bem. sim, sim. Sim, sim, lá está. São tanto um autor como o outro estavam a experimentar, era um conceito novo, era algo diferente, portanto, ali há algumas coisas nas regras que são questionáveis, mas isso também foi a primeira pedra, não é? O primeiro alicerce desta grande mansão, não é? Deste grande castelo de livros-jogos que entretanto se construíram. Depois, claro, novas regras foram surgindo, começaram-se a limar algumas arestas, claro. Algum livro tinha que ser o primeiro. E este, pronto, tendo, mesmo com estas frustrações todas, mesmo com isto tudo, foi o que permitiu depois os outros evoluírem aos poucos à sua maneira. Portanto, é frustrante, mas também é bastante. Temos de reconhecer o seu lugar, não é, no legado das Aventuras Fantásticas. Portanto, sim, tanto é que depois disso nunca mais vimos um labirinto deste género. Exatamente.
Exato. Podemos dizer, o Pântano do Escorpião seria isso se não fosse a regra de termos que o mapear. Eu amo esse livro, eu adoro ele. Sim, sim. É muito bom. É muito bom. Bem, acredito que não tenhas mais menções desonrosas. Não, eram essas duas. Ok, então vamos passar ao número 1 do teu top 5 dos piores livros das Aventuras Fantásticas. Vamos lá. Bom, Floresta da Destruição, A Cidade dos Ladrões, Calabouço da Morte, A Ilha do Rei Lagarto, Templo do Terror, Cavernas da Feiticeira da Neve, a participação no Feiticeiro da Montanha de Fogo, o Retorno à Montanha de Fogo, o próprio Guerreiro das Estradas, que é uma tentativa de inovar. Tudo isso escrito por quem? Pelo Ian, pelo nosso grande Que Ian Livingstone. Que para mim é o grande mestre das aventuras, não por ser um dos cofundadores. Para mim, se não fosse o peso da mão do Jonathan Green também em alguns livros difíceis, e veja bem, aqui eu não cheguei a colocar como menção desonrosa, mas eu pensei em citar Blood Bones e A Maldição da Múmia aqui, tá? Só que eu sou muito defensor do Jonathan Green, não fiz isso, tá? Mas eu poderia ter feito, se é por dificuldade, eu poderia ter feito. Sim, se fosse só por dificuldade, acredito que essa lista fosse Breaker também, talvez, mais um dele poderia ter feito também. Exato, sim. Mas vamos lá. Dito isso, eu citei várias obras do Ian que são fantásticas. Não citei Prova dos Campeões também, lembrei agora. Tem vários outros, né? A Masmorra na Ilha de Sangue, mais recente, agora que eu joguei, não sei se tu já jogaste, eu achei fantástico. Não sei se tu chegasse a jogar já. Sim, esse eu joguei, sim, obviamente. Outra menção desonrosa rápida, tá? Rapidinho, assim que eu posso fazer. É o Gates of Death, né? Nosso querido Charlie Higginson. Também aquele próximo não funciona. Esse está na minha lista. Ai, meu Deus. Enfim. Mas vamos lá. Mesmo sendo um defensor ferrenho do Ian Livingstone, para mim os melhores livros da série, a grande parte dos melhores, né? A grande parte dos melhores é dele. Para mim, ele fez uma coisa que não deveria, e o pior livro da série é Sangue de Zumbis, cara. Meu amigo, se o meu critério é dificuldade, eu nem vou dizer que esse livro é difícil. Ele não é muito difícil. Ele não é extremamente difícil. Ele é quase que, porque veja bem, existe um algoritmo de sucesso, mas ele é quase que impossível. Sim. E vejamos também que Ian Livingstone também fez a Cripta do Feiticeiro, que só o confronto com o Razak beira a impossibilidade também. Só que aquele livro é tão bom na questão geral que eu também não citei ele como menção desonrosa. Agora, Sangue de Zumbis não dá. Não. Simplesmente assim, ó. Você tem confrontos extremamente difíceis. Ainda que você tenha algumas passadas de mão na ferida, como o life inicial poder ser ultrapassado, ou pegar armas que dão danos massivos, danos RPGísticos, isso não compensa o fato de você ter de ir do início ao fim da aventura e matar não 99,9% dos zumbis, mas 100%. Simplesmente, Ian, não. Sim. É assim, há o caminho único, há a shopping list e depois há isto. Dizer que tens que os matar a todos, não é? Isto é tipo Pokémon, não é? Em vez de ser o gotta catch them all, é gotta kill them all. É impensável. É impensável. Eu fico a pensar porquê? Porque é que eu tenho que matá-los todos? E depois não é só isso, atenção. Tu tens esta questão de que tu tens que anotar quantos zombies nós matamos, mas eu fico sempre na dúvida se outros inimigos, como tipo ratazanas, porque eu acho que existem ali também a meio, se essas também contam como zombies, ou se eu posso saltar esse número. Eu não faço ideia. Eu só sei qual é o número exato de zombies,
Porque a dada altura na aventura nós podemos encontrar uma nota que diz esse mesmo número. Portanto, se quisermos, nós podemos, graças a esse papel, nós podemos fazer batota. Portanto, é quase como se o Ian soubesse o quão impossível seria cumprir com essa tarefa e nos desse ali já uma dica escondida para nós termos um final bom, mesmo que a gente não faça mesmo que a gente não mate todos os zombies. Mas mesmo assim, o livro é impossível a nível de execução, porque tu tens muito poucas oportunidades para recuperar energia e mesmo os próprios combates, tu tens às vezes zombies que são muito numerosos e mesmo que tu tenhas uma boa arma, podes correr o risco de ter uma rolagem demasiado baixa e depois todos os zombies que sobreviveram naquela ronda vão-te tirar um ponto de energia cada. Há muitos fatores aqui que colocam este livro como completamente impossível. Tens aquele mid-boss, aquele Zombie Kong a meio da aventura, que é também quase impossível de derrotar. Eu ia citá-lo. Sim, é impossível derrotar esse bicho. Ou melhor, não é impossível, mas é muito difícil porque tu precisas ter uma rolagem estupidamente alta. E pronto, e depois é tudo o resto. Mas o que é pena, porque a aventura em si é muito interessante. E a exploração do castelo e tudo é muito interessante. Mesmo a própria... as poucas interações que nós temos com o vilão acabam também por ser interessantes, porque nós vemos o quão deslocado ele é, ao ponto de ele mesmo, e nós vemos isso, há uma ilustração disso, ao ponto de ele, a dada altura, beber um cálice de sangue de zombies e transformar-se ele próprio num zombie e para comandar aquele exército. Este livro é louco de muitas formas, mas é praticamente impossível. É impossível. Eu só gostaria de encerrar os comentários sobre ele dizendo que eu gosto muito do momento em que há um zumbi tocando bateria. E veja lá, existe uma ilustração disso. Exatamente. As ilustrações estão muito bem conseguidas. Os zombies estão muito bem retratados. Muitos deles, a maior parte, se não todos, estão nojentos. Estão tripas a cair pelo chão, ossos à vista, carne putrefacta. Está mesmo muito bem conseguido. Epá, agora... E eu nem quero falar do facto de que isto... O Ian podia, na execução deste livro, tornar... ou seja, mudar a dificuldade de outra forma. E tu já jogaste, obviamente, né? Já falamos várias vezes sobre isso. Tu és um ávido jogador de videojogos. Já falamos várias vezes da PlayStation, inclusive de jogos como Resident Evil. E tu sabes às vezes a dor de cabeça que é num jogo desses nós termos que saber gerir a nossa munição. Sim. Imagina o que é tu neste livro as regras dizerem-te que quando tu encontras munição ela é infinita. Já é tipo assim, olha o que está te esperando. A sério? Quer dizer, eu encontro uma caixa de cartuchos de caçadeira e eles nunca acabam? Perfeito, muito bom. E eu pensei, se o Ian se esforçasse um bocadinho mais, ele podia converter isto numa forma em que nós tivéssemos que gerir os nossos recursos. Imagina, a shotgun tem mais poder de fogo, mas nós tínhamos menos balas. Então, num confronto contra outros zombies, nós se calhar poderíamos aproveitar e utilizar a pistola, por exemplo. Exato. E se nós não tivéssemos... Imagina, nós ficávamos sem balas. Pegávamos na faca ou usávamos os punhos. Entendes? E não precisava nem atacar outros aspectos de armas, como coice da arma, recuo, ou número de balas no cartucho, mas simplesmente isso que tu falaste, né? Poder de fogo e dano já seria o suficiente, né?
Sim, certo, sim, não íamos estar aqui muito mais específicos nessa questão do recuo e do... Não. Utilizar os recursos que nós tínhamos, epá, eu acho que isso traria muito mais dinamismo, seria muito mais versátil, e em vez de nós termos aquela missão quase impossível de destruir todos os zombies, por que não simplesmente dar uma do Resident Evil e apenas sair dali, sair da propriedade, sair daquele local? Ou então, e sei explodir lá, aquela porcaria toda. explodir aquilo tudo, por que não? Porque senão, se te falta um zombie, se um zombie te fugiu, já é o suficiente para teres um game over. Pá, isso é muito frustrante. Eu lá está, compreendo 200% o porquê de teres colocado este livro em primeiro lugar. Eu só não o coloquei em primeiro lugar porque tinha os outros, não é? Como o Skylord e o Abismos do Mal, que para mim eram piores, mas eu percebo que este livro é frustrante de muitas formas e percebo perfeitamente este estar no teu top. Na verdade, houve essa diferença da ordem do nosso top, porque o meu critério da dificuldade, da frustração pesa mais, acho que pesa mais para mim do que para ti, talvez, né? Sim, lá está. A frustração é diferente. Lá está. O livro, como por exemplo, como tu colocaste a Torre da Devastação, tu tens dentro dos teus critérios, ele trouxe-te ali aquela frustração, principalmente por causa daqueles enigmas. Eu posso dizer que os enigmas também para mim são frustrantes, e ainda mais porque, pegando naquele enigma musical, eu não sei ler música, portanto aquele enigma para mim é o mesmo que tentar ler cantonês, mas são dois elementos, aqueles dois enigmas, que eu consigo remover e apreciar a história, o que faz com que seja menos frustrante para mim, e o que fez com que eu também não colocasse este livro na minha lista. Agora, se eu for mesmo buscar a questão de frustração ou a dificuldade também, provavelmente eu teria empurrado o Sangue dos Zumbis para um bocadinho mais para cima na lista, sim. Como você disse, o meu critério... Eu apresentei outras justificativas, né? Justificativas essas baseadas em outros critérios, em outros aspectos também, que não podem ser ignorados, mas como eu te digo, cara, para mim, as Aventuras Fantásticas, né, sempre foi um hobby, eu conheci quando eu era criança, então para mim é o prazer da leitura, sabe, é a imersão, e essas coisas que me fazem lembrar que eu sou o Jonathan, e que eu não sou o carinha do Robô Comando, ou que eu não sou o carinha que tá lá dentro da masmorra, que fazem eu lembrar que eu tô no meu quarto com dados de verdade na mão, e que eu fico frustrado e brabo, com vontade de chutar a parede. Isso para mim ainda é o principal critério. Uhum. Exatamente. Bem, e com isto nós podemos dar aqui por terminado o nosso podcast, aqui com uma magnífica lista de livros não tão magníficos do Jonathan. É sempre bom também mostrarmos aqui o reverso da medalha. Os livros, entre os livros mais recomendados e os livros que são piores ou que são menos recomendados, portanto, é sempre bom. Nem todos os livros são bons, há ali algumas, no meio de pérolas, podemos encontrar um bocado de vidro ali pelo meio, e estes livros representam esses bocados de vidro. E a frustração são os cortes que nós fazemos com o vidro quando nós não sabemos manuseá-lo. Portanto, há aqui esta... E eu vou parar com estas metáforas que já estou a ficar um bocado cansado. Nossa, que poético isso! Caramba, cara! Meu Deus, estou a chegar a uma altura do dia em que a minha Escuta, o senhor é casado? Hã? O senhor é casado, que até gerou um interesse da minha parte agora, toda essa poesia. Eu sou casado e muito bem casado. Que pena. Portanto, não, assim, eu lamento muito, mas a minha poesia romântica... Se o tema é frustração, tá aí, ó, mais uma. Exato. Viu? Se o tema é frustração, eu me frustrei de novo, olha aí, ó.
Epá, lamento muito. Se este fosse um top 6, já tinhas mais um livro para colocar, não é? O livro este Ok. frustração. Enfim, bem, caros ouvintes, mais uma vez, este foi um episódio maravilhoso de se fazer. Eu estou a gostar cada vez mais de fazer estes episódios. Temos mais temas já planeados. Quem sabe alguns convidados muito em breve, também para dinamizarmos um bocadinho mais estas conversas. E, Jonathan, mais uma vez, pá, como sempre, é um enorme gosto ter-te aqui neste espaço. O podcast da Game Book Guild não seria o mesmo sem o teu conhecimento, sem o teu bom humor, sem o teu carisma. Epá, tu és um pilar importante nesta torre, que não é uma torre de devastação, é uma torre de criação, que é a Game Book Guild. E mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. E também faço já aqui, aproveito já agradecer as tuas próximas presenças também, nos próximos episódios. Só tem uma coisa para dizer sobre isso: é nozes e amêndoas. É nozes e amêndoas. Eu acho que esse vai ser a tua vai ser a tua despedida a todos os episódios. É nozes e amêndoas. E depois vamos ter... Perfeito. Então eu vou encerrar minha fala dizendo de novo: é nozes e amêndoas. Exatamente. E muito provavelmente vais ter 50% dos nossos ouvintes que não vão perceber a referência. Que não vão perceber isso, mas temos pena. Não estamos para explicar tudo. Caros ouvintes, este foi mais um episódio do podcast da Game Book Guild. Espero que tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gosto. Se não gostaram por alguma razão que a gente desconhece, cliquem em não gosto. Usem a caixa dos comentários, tanto no YouTube como no Spotify, para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderem. Subscrevam no canal da Game Book Guild no YouTube. Também coloquem este podcast nos vossos favoritos no Spotify. Sigam nas redes sociais no Instagram e no TikTok da Game Book Guild. E já sabem, eu e o meu amigo Jonathan esperamos contar com a vossa presença no próximo episódio daqui da Game Book Guild Podcast. Até uma próxima. A aventura de hoje pode ter chegado ao fim, mas muitas outras hão de surgir. Se gostaste do episódio, já sabes, deixa o teu like, o teu comentário e, caso ainda não o tenhas feito, junta-te à guilda no canal do YouTube e páginas de Instagram e TikTok. Até à próxima.